Hoje eu quero começar essa palestra trazendo uma pergunta que muita gente me faz. A psicanálise pode tratar um psicopata? Essa é uma questão delicada, mas muito importante, porque a palavra psicopata circula bastante no senso comum. A gente escuta em filmes, séries policiais, notícias de crimes e muitas vezes o termo aparece quase como sinônimo de maldade ou perversidade sem limite. Mas quando a gente olha pela lente da psicanálise, a história é mais complexa. Aqui nós não falamos apenas de pessoas que cometem crimes ou de indivíduos frios e calculistas. Nós falamos de um modo de funcionamento psíquico. Na clínica, entendemos que a psicopatia, ou também chamada de sociopatia, se inscreve dentro do que chamamos de estruturas psíquicas, especialmente aquelas ligadas ao campo da perversão. Isso significa que o psicopata não é simplesmente alguém mau, mas alguém cuja forma de se relacionar com o desejo, com a lei e com o outro é profundamente diferente daquilo que vemos em sujeitos neuróticos, por exemplo. E aqui é muito importante fazer essa distinção, porque quando a gente reduz a psicopatia apenas ao crime, a gente perde de vista toda a complexidade da estrutura psíquica que está por trás. A psicanálise nos convida a olhar para além do rótulo, para além do estigma, para entender o funcionamento inconsciente. Ou seja, o que está em jogo não é apenas a maldade ou a crueldade, mas uma forma particular de organização subjetiva que envolve como esse sujeito lida com a culpa, com o limite, com o desejo do outro. E é justamente nesse ponto que vamos pensar juntos. Qual é o lugar da psicanálise diante da psicopatia? O que podemos oferecer e até que ponto podemos falar em tratamento? Quando a gente fala de psicopatia dentro da psicanálise, precisamos retomar as bases do pensamento de Freud. Freud já apontava que existem sujeitos que não se regulam pela culpa, que não reconhecem ou não se deixam atravessar pelos limites simbólicos, que a cultura e a lei impõem, enquanto a maioria de nós, neuróticos, sentimos o peso da culpa, a angústia do desejo do outro e o medo de transgredir. O psicopata muitas vezes parece funcionar fora desse registro. Aqui entra uma questão fundamental, o supereu. Para a maioria dos sujeitos, o supereu se apresenta como uma instância moral, que critica, reprime, que nos lembra do que é certo ou errado, e que nos cobra quando falhamos. No caso da psicopatia, essa instância funciona de uma maneira muito diferente. Muitas vezes não como repressão moral, mas como algo que empurra o sujeito ao gozo, ao excesso, à transgressão, à crueldade, ou seja, em vez de conter, o supereu incita. Jacques Lacan avançou nessa leitura ao pensar a perversão como uma estrutura específica. Para Lacan, o psicopata pode estar muito próximo desse modo de funcionamento perverso. Isso não quer dizer que todo perverso é psicopata, nem que toda perversão leva ao crime, mas sim que existe um modo de relação com a lei e com o desejo do outro que é peculiar. O psicopata, nesse sentido, não se coloca diante do limite, da proibição ou da falta da mesma forma que os neuróticos. Enquanto o neurótico se angustia, se culpa e se debate diante do desejo do outro, o psicopata manipula, seduz, engana e instrumentaliza o outro sem experimentar remorso ou responsabilidade. O outro, para ele, não é um semelhante, não é alguém a quem se deve reconhecimento, mas muitas vezes apenas um objeto a ser usado
explorado ou descartado. É por isso que, em muitos casos, a gente escuta relatos de psicopatas extremamente sedutores, charmosos, capazes de convencer, de cativar, mas que, ao mesmo tempo, revelam uma frieza impressionante. Esse traço está diretamente ligado a essa forma de funcionamento psíquico em que o afeto não se conecta da mesma forma e onde a culpa não cumpre o papel de regulador. Então, quando pensamos a psicopatia pela psicanálise, estamos falando de uma estrutura onde o sujeito escapa da culpa e onde a relação com a lei é marcada por transgressão, manipulação e gozo. E é nesse ponto que se torna tão desafiador pensar qualquer proposta de tratamento, porque o que sustenta o laço social, a empatia, a responsabilidade e a culpa, muitas vezes não se inscreve no mesmo lugar no sujeito psicopata. Para entendermos a psicopatia dentro da psicanálise, é muito importante fazer uma distinção em relação ao que chamamos de neurose. Na neurose, que é a estrutura mais comum, onde se enquadram a histeria e a neurose obsessiva, por exemplo, o sujeito vive constantemente atravessado pela culpa, pela angústia e pelo olhar do outro. O neurótico, de forma geral, está sempre se perguntando: será que estou fazendo certo? O que o outro vai pensar de mim? Será que eu causei algum mal? Será que eu sou responsável pelo sofrimento do outro? Esse movimento é justamente o que faz o neurótico sofrer. Ele se sente em dívida, ele carrega a angústia, ele se culpa por coisas que às vezes nem são de sua responsabilidade. Para compreendermos a especificidade da psicopatia, é fundamental diferenciá-la daquilo que encontramos mais comumente na clínica psicanalítica, a neurose. O neurótico é aquele sujeito atravessado pela culpa, pela angústia, pela dúvida. O tempo todo se pergunta o que o outro vai pensar de mim. Ele se mede pelo olhar do outro, teme perder o amor do outro, teme ser rejeitado, teme transgredir as regras e sofrer as consequências simbólicas. Freud já nos dizia que a neurose é, em grande medida, um conflito entre o desejo inconsciente e a censura do superior, que funciona como instância crítica, punitiva e reguladora. Já o psicopata, por outro lado, não se regula pela mesma lógica. O superior, em sua dinâmica, não aparece como voz moral, repressora, que impõe culpa. Muitas vezes funciona de maneira cruel, aliado ao gozo, empurrando o sujeito para a transgressão, para a manipulação, para o uso do outro como objeto descartável. Por isso a pergunta que guia o psicopata não é o que o outro vai pensar de mim, mas sim o que eu posso ganhar do outro. Essa diferença aparentemente simples é, na verdade, abissal, porque enquanto o neurótico sofre com seus conflitos internos, com suas ambivalências, com a dificuldade de conciliar desejo e lei, o psicopata não sofre da mesma maneira. Ele pode causar sofrimento ao outro sem se afetar por isso. Sua dor não se localiza na culpa, mas em outros pontos. Quando é confrontado com limites externos, quando perde sua posição de poder, quando é privado daquilo que lhe dá prazer. Lacan nos ajuda a pensar que enquanto o neurótico se organiza em torno da falta e sofre por não poder ser tudo para o outro, o psicopata se posiciona como se não houvesse falta. Ele encarna um gozo absoluto, um uso do outro sem barreiras, como se estivesse fora da lei simbólica. É exatamente aqui que reside o desafio clínico. Tratar alguém que não chega à análise movido pela angústia da culpa, mas, muitas vezes,
pela exigência externa. O neurótico procura análise porque sofre. O psicopata, em geral, não reconhece esse sofrimento. E isso exige do analista uma posição muito específica, não de julgamento moral, mas de sustentação de um espaço onde, ainda que não haja culpa, possa haver responsabilização mínima diante do desejo e de seus efeitos. Essa talvez seja a pergunta mais difícil. É possível tratar um psicopata? E também a mais delicada, afinal, é possível tratar um psicopata na psicanálise? Primeiro, precisamos desfazer uma ilusão comum. A psicanálise não trabalha com a ideia de cura no sentido médico, como se houvesse um medicamento ou uma técnica capaz de eliminar a psicopatia. Não se trata de normalizar o sujeito ou de transformá-lo em alguém que sente culpa como o neurótico sente. A psicanálise não promete isso, porque não é esse o seu campo. O que ela pode oferecer é um espaço onde até mesmo sujeitos com funcionamento psicopático possam ser confrontados com os efeitos do seu desejo, das suas escolhas e, sobretudo, com os limites simbólicos que a cultura impõe. Isso não significa que ele vai desenvolver remorso ou empatia, que muitas vezes estão ausentes ou muito reduzidos nesse funcionamento psíquico, mas pode significar um processo de elaboração, de compreensão e, em alguns casos, de responsabilização. Por exemplo, um psicopata pode não sentir culpa pelo que fez, mas dentro de um processo analítico pode começar a perceber as consequências de seus atos, pode ser confrontado com o que sua posição causa no outro e pode, a partir disso, encontrar uma forma de lidar com seu gozo que não seja apenas destrutiva ou transgressiva. É importante destacar também um ponto fundamental. Nem sempre um psicopata procura análise por vontade própria. Aliás, na maioria das vezes, ele chega à clínica por ordem judicial, por pressão familiar ou institucional. Isso já nos mostra dificuldade. Se não há um desejo de se implicar, o tratamento se torna ainda mais limitado. Mas a psicanálise aposta no sujeito, mesmo quando ele aparece onde menos esperamos. O analista não vai trabalhar para moldar, domesticar ou moralizar, mas para abrir um espaço em que algo do desejo desse sujeito possa ser colocado em palavras, e com isso, talvez produzir efeitos pequenos, mas possíveis. Portanto, não se trata de uma cura milagrosa, mas de uma aposta no trabalho com o inconsciente, sempre reconhecendo os limites e a singularidade de cada caso. Quando falamos de psicopatia na psicanálise, é fundamental lembrar que a escuta do analista não é moralizadora. O psicanalista não está na posição de juiz. Ele não está ali para decidir se o sujeito é bom ou mau, culpado ou inocente. Esse lugar pertence ao direito, à justiça, à sociedade. O lugar da análise é outro. É o lugar de possibilitar que algo da fala do sujeito se articule com a sua verdade inconsciente. Isso significa que, mesmo diante de sujeitos com funcionamento psicopático, que muitas vezes chegam à clínica sem sofrimento consciente, sem culpa, sem angústia, o trabalho ainda assim pode acontecer. O analista escuta não a partir de uma norma moral, mas a partir da singularidade da fala, do sintoma, da posição que aquele sujeito ocupa em relação ao desejo e ao gozo. Lacan já dizia que a psicanálise não tem a pretensão de adaptar o sujeito a um ideal social, mas de fazer com que ele possa se implicar naquilo que o constitui, mesmo em estruturas mais resistentes, como a psicopática.
A análise pode abrir pequenas brechas para a responsabilização, brechas para o reconhecimento de limites, brechas para um certo freio no acting out, essas atuações destrutivas que, muitas vezes, trazem tanto sofrimento para os outros. Não podemos ser ingênuos. Não se trata de transformar um psicopata em alguém empático e amoroso. Esse não é o horizonte, mas se a análise puder produzir deslocamentos que diminuam a violência, que contenham a repetição mortífera ou que permitam ao sujeito inventar outras formas de lidar com o seu gozo, já é um avanço. A escuta psicanalítica aposta nisso, em abrir espaço, em permitir que o indizível seja dito, em sustentar um lugar onde o discurso do psicopata, que muitas vezes é usado apenas para manipular e seduzir, possa encontrar outra função, a função de se implicar, ainda que minimamente, no que se é e no que se faz. Esse é o desafio e também a potência da clínica psicanalítica, mesmo diante daquilo que parece irredutível. A aposta permanece no sujeito e na palavra. A psicopatia é um tema delicado porque toca em algumas das questões mais profundas da nossa humanidade. A relação com o mal, com a ética e com a responsabilidade. Muitas vezes, quando pensamos no psicopata, somos atravessados por um misto de fascínio e horror. Fascínio porque a figura do psicopata é constantemente explorada pela mídia, pelo cinema, pelas séries. E horror porque sabemos que por trás da ficção existe uma realidade marcada pela frieza, pela manipulação e, em alguns casos, pela violência extrema. A psicanálise não entra nesse campo pelo viés da moral. Não se trata de transformar o psicopata em uma pessoa boa, dócil ou altruísta. Isso seria uma ilusão perigosa. O que a análise pode fazer é outra coisa, criar condições para que esses sujeitos deixem de agir sem limites absolutos, para que se confrontem, ainda que minimamente, com a falta, com a castração simbólica, com as consequências de suas ações. Lacan dizia que o analista deve ocupar o lugar de semblante, de objeto A, não de mestre moral, mas de alguém que sustenta a falta e a possibilidade de deslocamento. É nesse espaço que, em alguns casos, até mesmo o psicopata pode começar a experimentar outro modo de lidar com seu gozo, menos destrutivo, menos mortífero. É claro que o desafio é enorme, não se trata de uma clínica fácil, nem de resultados garantidos. Muitas vezes esses sujeitos chegam à análise não por desejo próprio, mas por imposição judicial, por pressão familiar ou por circunstâncias externas. Ainda assim, a psicanálise aposta na palavra, aposta que, se há sujeito, há também alguma possibilidade de endereçamento, de construção, de responsabilização. No fim das contas, talvez o que a psicanálise tem de mais precioso a oferecer diante da psicopatia seja justamente isso, um espaço de escuta, um espaço onde até mesmo aquele que parece inalcançável pela culpa, imune à empatia, possa ser convocado a se implicar minimamente naquilo que faz e naquilo que é. E é nesse ponto que a clínica, mesmo diante do mal radical, preserva sua função ética, não desistir do sujeito, não se deixar capturar apenas pela lógica do controle ou da punição, mas sustentar um espaço onde, ainda que em pequenos deslocamentos, algo novo possa surgir.